E aí, criançada, tudo bem? Vamos aprender a ler? Quem quer aprender a ler? Enquanto roda a vinheta, aproveite e clique aqui no inscrever-se. Conto com você. Tia Lau hoje vai revisar as vogais e você vai aprender a colocar em prática o conhecimento que você adquiriu no texto poema. Escolhi um poema lindo e sei que você vai adorar. Vamos revisar o que aprendemos sobre as vogais e colocar em prática todo o conhecimento adquirido. Não fique para trás e veja o primeiro vídeo da saga. O link vai estar na descrição e nos cards. Para a aula de hoje, você vai precisar de um lápis e papel. Pode ser no caderno também. Vamos escrever? Primeiro as vogais. Quantas são? Quais são? A, E, I, O, U. Agora confiram no traçado da tia Lau. Agora vamos escrever palavras. Uma palavra que tenha somente a vogal A. Ana Clara. Somente com a vogal E. Esther. Somente com a vogal I. Kiwi. Somente com a vogal O. Ombro. Somente com a vogal U. Urucum. Vamos conferir? Será que existem palavras que não têm vogal? Poucas, mas existem. Você viu a história Plock? Ainda não? Então veja. Copie agora as palavras onomatopeias que não têm vogais. São apenas duas. Bzz e rrr. Uma curiosidade. Você conhece alguma palavra que tenha 5 vogais? Eu pensei em 3. Automóveis tem A, U, O, outro O, E e I. Rosiane, O, U, I, A, E. E jaboticatubense. Quem nasceu ou mora aqui recebe esse nome. A, O, I, A, U, E e outro E. Acabou a revisão. Agora vamos colocar em prática o que aprendemos sobre as vogais? Para isso, escolhi o gênero textual poemas, do livro Cada Bicho com Seu Capricho. O nome do poema é Borboleta. Querem saber por que escolhi esse poema? São vários os motivos. Borboletas representam alegria, liberdade, criatividade e mudança. Simbolizam transformação e evolução. Nascem do ovo, se tornam lagartas, fazem seu casulo e se transformam em borboletas. Parecem fadas dançando no ar. Me encantam. São charmosas, bonitas, coloridas. Eu acho impossível ignorar a presença de uma borboleta. Vejam o que está escrito aqui. Borboleta. Vamos ler? Borboleta. Quantas letras tem?
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 letras. Quais são as vogais? A primeira vogal é O. A segunda vogal, outro O. A próxima vogal é o E. E a última, A. Vamos falar mais uma vez o nome do poema? Borboleta. Vamos aprender mais sobre as borboletas? São insetos. A maioria vive por 1 ou 2 semanas. Somente uma espécie, chamada monarca, podem viver aproximadamente 6 meses. Elas possuem 6 patas, 3 de cada lado. Possuem 2 pares de asas. Possuem muitos olhos. São milhares de olhos que a borboleta tem. E esses olhos dão às nossas amigas uma espécie de supervisão. Além das cores que nós enxergamos, as borboletas podem ver raios ultravioletas, invisíveis para nós. Passam por metamorfose, nascem do ovo, as lagartas constroem seu casulo e se transformam em belas borboletas. São mais de 17.500 espécies catalogadas em todo o mundo. Usam os pés para degustar, para experimentar o sabor das flores. Para se alimentar, usam uma estrutura chamada espirotromba. Funciona como um canudinho. Elas normalmente mantêm o espirotromba enroladinhos. O esticam ou desenrolam quando vão sugar o alimento. Você quer ver uma borboleta usando o seu espirotromba? Pegue a borboleta, coloque água com açúcar perto e observe. Adorei estudar as borboletas. Mas vamos ao poema? Qual é o nome do poema? Borboleta. É o título do poema. Mas o que é título? É o nome que o poeta escolheu para o seu texto poético. Você já sabe, meu nome é Laudi. Os meus pais me deram a vida e escolheram esse nome para mim. Assim como o autor escolhe o título ou o nome para os seus textos. O poeta escolheu borboleta. Vamos ler juntos? Borboleta. E o autor, poeta que escreveu esse texto, se chama Carlos Machado. O poema tem sempre título, poeta e o texto, que vem organizado em formato de estrofes, escrito em versos. Esse poema tem apenas uma única estrofe e 3 versos. Vejam aqui. 1, 2, 3. Vamos ler o poema com a tia Lau? Borboleta, Carlos Machado. A borboleta é uma lagarta de asa delta. Você conhece uma asa delta? O que é? É uma armação feita pelos humanos para voar. Agora nós vamos ler com a voz bem grossa. Borboleta, Carlos Machado. A borboleta é uma lagarta de asa delta. Vamos ler sorrindo. Borboleta, Carlos Machado. A borboleta é uma lagarta de asa delta. Agora vamos ler chorando.
borboleta, Carlos Machado. A borboleta é uma lagarta de asa delta. Ler marchando. Borboleta, Carlos Machado. A borboleta é uma lagarta de asa delta. Que tal ler cantando esse poema? Borboleta, Carlos Machado. A borboleta é uma lagarta de asa delta. Qual é o título do poema? Borboleta. Quantas palavras tem? Uma só. Qual é o nome do autor? Carlos Machado. Quantas palavras tem? Uma, duas palavras. Como é que sei que tem duas palavras? Essa é a importância do espaço entre as palavras. Identificar onde termina e começa cada palavra. Só assim sei qual é a primeira letra e a última letra de cada palavra. Qual é mesmo o primeiro verso do poema? A borboleta. Quantas palavras tem? Uma, duas palavras. O espaço me ajuda a contar as palavras. Sem ele, fica impossível saber quantas palavras tem. E o segundo verso? É uma lagarta. Quantas palavras tem? Uma, duas, três. Três palavras. Já sabe da importância do espaço, não é? E o último, o terceiro verso? Qual é? De asa delta. Quantas palavras tem? Três palavras. Consegue falar o poema sem ler? Borboleta, Carlos Machado. A borboleta é uma lagarta de asa delta. Borboleta, Carlos Machado. A borboleta é uma lagarta de asa delta. Vamos contar quantas palavras tem todo o poema? Uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 palavras. Agora vou pedir para você pausar o vídeo, copiar o poema e criar uma ilustração bem bonita, do seu jeito. Veja como Geraldo Valério ilustrou. Quais as cores usou? Quais as formas? Você gostou? Então agora é sua vez. Faça a sua ilustração bem bonita. Se conseguir me enviar a foto, ficarei super feliz. No Instagram, canal da Tia Lau, ou Facebook, Laudi Emília. O endereço vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo de hoje. Então, você gostou do vídeo? Já deixou o seu joinha? É muito importante a sua participação para o YouTube saber que você está utilizando o vídeo do canal da Tia Lau. Ainda, se você puder comentar, agradeço de coração. Tchau, até a próxima!